Olá, que é o Renan, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da nossa série que vem para homenagear o grande Mikhail Tal, o Mago de Riga. A partida de hoje é Mikhail Tal com as peças brancas enfrentando o grande mestre americano Robert Barne, ou Robert Barne, enfim, Robert Barne em Biel, na Suíça, no ano de 1972. Ok? Quer dizer, Magnus Carlsen. Mikhail Tal com as peças brancas de início a partida com E4. E aí temos C5 com a defesa siciliana, defesa bem popular naquela época. Sigue o cavalo F3, D6. Mikhail Tal escolhe para uma siciliana aberta, após D4, você toma D4, e aí Mikhail Tal escolhe uma variante um pouco diferente. Não toma com o cavalo dessa vez, e sim prefere tomar com a dama. Dama toma o peão em D4. Não tem medo do cavalo C6, porque ele simplesmente prepara o bispo B5, cravando o cavalo aqui em C6. Seguiu o bispo D7, escravando, troca-se, ok? Se tomar com o peão, simplesmente acho que cavalo C3 aqui é bem tranquilo agora. Mesmo após E5, dama D3, recuando a dama. Algo como depois cavalo F6, bispo G5, H6, bispo H4, bispo E6, simplesmente não deixando o controle da casa D5 escapar. E aí roque, torre B8, atacando o peãozinho aqui embaixo. Essa continuação bem tranquila para as negras. A gente tem um jogo muito bom. Então, seguiu. Bispo toma o peão em C6. Cavalo C3. Cavalo F6. Bispo G5. Lance padrões, né? Da siciliana. E6. Mikhail Tal vem com roque grande, olha só. Com ideia já de ataque. Roque grande que muitas vezes é bem comum na defesa siciliana. Bispo E7. Torre de H1, roque por parte do Robert Barne, e aí dama D2. Qual o propósito desse dama D2? Bem, se a dama tivesse em D4, o cavalo não ia poder ir para D4 por ele mesmo, e aí as brancas, no caso Mikhail Tal, não poderia jogar o avanço F4, por exemplo. Então, essas são a ideia, né, do Mikhail Tal, sabe, um cavalo D4, depois o avanço F4, começando aí a mobilizar seus peões na ala do rei. Seguiu dama A5, ok, cavalo D4, torre de AC8, não se importando em trocar o bispo de repente, rei B1, vai que esse cavalo aqui depois cai fora, agora o peão de A está defendido, rei H8, por que raios rei H8 nessa posição por parte das negras? Na realidade é muito legal esse lance rei H8 por causa da profilaxia por trás dele. O que é profilaxia? Profilaxia é quando você se prepara para um lance antes mesmo dele acontecer. Por exemplo, se acontecesse um lance bestinha, algo do tipo A6, por exemplo, a ideia das brancas é simplesmente jogar cavalo D5, muito bom, mesmo deixando sua dama aqui aberta, porque depois de dama D8, dama toma a dama em D2, por exemplo, lógico que seria imprudente por parte das negras essa continuação, por causa do intermediário, cavalo toma o bispo em E7, cheque, e após o rei para H8, simplesmente torre toma em D2, e aí as brancas teriam uma peça a mais. Por isso que após cavalo D5, as negras teriam que jogar algo do tipo dama D8, e após cavalo toma o bispo em E7, dama toma em E7, mesmo assim, provavelmente essa continuação seria um pouco desagradável para as negras por causa do peão fraco aqui em D6 com essa pressão aqui. Por isso que seguiu rei H8. F4, como a gente mencionou antes, né, esse pequeno planto, e que temos um lance H6 por parte do Robert Barne, atacando o bispo branco. Bem, diga-se de passagem, esse não é o melhor lance. Torre de FD8 nessa posição aqui seria bem melhor, ok?
Porém, seguiu H6, nada contra. E aí, jogam as brancas agora. Imagina aí que lance o Mikhail Tal, Mikhail Tal fez. H4. Simplesmente entregando o bispo aqui em G5. Após H toma G5, H toma G5. Seguiu o cavalo, toma o peão em E4. Provavelmente o Robert Burns viu essa continuação aqui. Após o cavalo tomar em E4, trocas. E aí, por exemplo, aí os brancos teriam 2 cavalos por 2 bispos. Provavelmente foi essa continuação que o Robert Burns viu. Porém, ele não imaginava que após o cavalo tomar em E4, teria o intermediário dama D3 saindo dessa linha de ataque aqui da dama. E aí, por exemplo, ele decidiu que tinha que entregar uma peça de volta, uma vez que seu rei estava um pouco exposto. Provavelmente ideias como essa não seriam muito agradáveis, né? E além disso, lógico, de repente um cheque aqui em H1 seguido de dama, caso esse cavalo saia, seria mate, certo? Então, por isso que seguiu bispo toma o peão em G5. E aí a partida não durou muito, sabe? Porque após cavalo toma o cavalo em E4, bispo toma o cavalo, torre toma o bispo em E4, simplesmente bispo H6, tudo bem. Ok, as brancas têm um peão a menos, isso é verdade. Porém, jogam as brancas nessa posição, Mikhail Tal. E aí ele realiza um lance que praticamente a posição pede. É como se você olhasse assim, não, tem um lance aqui que a posição pede para eu jogar. Que é simplesmente G4, com a ameaça de G5, ganhando o bispo. F5, porém, ataca a torre da gente. Porém, quem está protegendo esse peão aqui em E6? Ninguém, né? Então, pode simplesmente ser tomado. E após o bispo toma o peão em F4, as brancas ainda tem um peão a menos. Porém, o Tal fez um lance e o Robert Burns simplesmente abandonou. O lance é simplesmente cavalo toma o peão em F5. Nossa, muito bom. Eu acho que a melhor continuação aqui, de acordo com o Stockfish, por exemplo, é simplesmente torre toma o cavalo, né, F5, lógico. E após peão tomar em F5, por exemplo, bispo H6 pode ser um lance, por exemplo, tentando evitar cheques ao longo dessa coluna. Mas mesmo assim, após torre H1, cravando o bispo, dama C7, meio que tentando com ideias de defesa ao longo dessa fila, certo? Esse sacrifício aqui simplesmente vence a partida, porque após G toma em F6, torre toma em H6, cheque, o rei vem para G7, dama G3, cheque. E aí, lógico, não vale o rei toma torre por causa do mate. O rei vem para F7, e aí depois aquele velho mate escadinha, bem tranquilo. E aí, gostou? Simplesmente após cavalo toma um F5, Robert Burns abandonou. E aí eu volto para essa posição aqui. Será que nessa posição você teria jogado H4? Isso é tudo, pessoal. Meu muito obrigado por você ter assistido esse vídeo e até o próximo.